Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje nós vamos falar sobre as casas Upachaya. As casas Upachaya na astrologia védica são conhecidas como casas de maturidade, de crescimento, de paciência e de resiliência. As casas que compõem o grupo das casas Upachaya são a casa 3, a casa 6, a casa 10 e a casa 11. 4 casas compõem este time aqui. E essas casas têm uma natural afinidade com o signo de Gêmeos, para a casa 3, Virgem, casa 6, Capricórnio, casa 10 e Aquário, na casa 11. E vamos dar uma descrição de personalidade para alguém que tenha vários planetas pessoais dentro das casas Upachaya. E para essa análise, não considere Urano, Netuno e Plutão, porque eles não representam fatores astrológicos concretos e internos, que partem de forças interiores daquela pessoa, porque os transpessoais indicam forças exteriores que agem de fora para dentro. Então, nativos que têm muitos fatores astrológicos nessas casas, eles normalmente não vão ter sucesso na primeira parte da vida. Eles vão ter que ter paciência para que os seus sonhos se tornem realidade. Porque a casa 3 indica bravura. Por isso que ela é chamada de a casa de Parakrama, que indica o lado masculino da pessoa, de enfrentar, de competir. Também é uma casa que fala sobre comunicação e interação em grupos pequenos que compartilham do mesmo interesse, mas é uma casa que indica também desejos e a necessidade de satisfazer desejos individuais. A casa 6 são os inimigos declarados, doenças agudas, dores agudas, dívidas, multas, hipotecas, prestações, empregados, e lidar com burocracia, lidar com pequenos grupos de trabalho que são colegas de trabalho que estão no mesmo patamar hierárquico que você. A casa 10 é a sua carreira e reputação, então ela lida com trabalhos para o governo, com lidar com uma figura de autoridade, seja um patrão, uma patroa. Diferente da casa 6, a casa 10 ela fala sobre pessoas que estão numa hierarquia acima de você, que você vai ter que prestar reverência e respeito àquela pessoa, porque ela tem o poder de te punir, seja demitindo, não fazendo indicações no mercado de trabalho para você. Ou pode indicar também que você será essa figura de suprassumo. E a casa 11 são ganhos, salário, ganhos líquidos, grandes ambições, como você ter uma BMW, morar perto da praia, se casar com uma mulher linda ou com um homem lindo, ter uma família maravilhosa, conhecer todos os países do planeta, ter todas as joias, relógios, comer nos melhores restaurantes. A casa 11 é tudo sobre sonhos. Então, se você tem muitos fatores astrológicos aqui,
na primeira parte da sua vida, não é muito interessante você passar por um Mahadasha. E quando eu falo a primeira parte da vida, eu digo esse período antes do primeiro retorno de Saturno, que ocorre aos 29 anos. Existem várias exceções. Você vai encontrar pessoas com 19, 20 anos que são extremamente maduras, que são extremamente pé no chão, que sabem lidar com pessoas, mas é algo raro. Tem certas coisas que só a bagagem de vida vai te fornecer e, infelizmente, essa é a maioria da população. Então, eu estou tratando de maiorias aqui. Então, quando você passa pelo Mahadasha, e quando eu falo Mahadasha, é o período planetário que você vai estar passando, ou o ciclo planetário. Quando você passa por um Mahadasha de um planeta que rege uma casa Upachaya muito cedo, não é bom, porque você não tem vivência, você não tem maturidade, você não é suficientemente calejado. Mais uma vez, existem várias exceções. Você vai encontrar crianças de 9, 10 anos que perderam um pai, que perderam a mãe, que passaram por orfanatos, que tiveram uma doença, leucemia, e com 15 anos sobreviveram para contar histórias. Mas essa não é a maioria das crianças. A maioria dos adolescentes costumam fugir das obrigações chatas, como, por exemplo, aquelas serviços que precisamos fazer com a mesma eficiência com as coisas que nós gostamos. Então, o que vai diferenciar um adulto de um adolescente é que o adulto consegue fazer com o mesmo nível de eficiência tanto as tarefas que ele gosta quanto aquelas tarefas que ele ama, com o mesmo nível de perfeição. Então, se você passa, por exemplo, por um Mahadasha de Saturno assim que você nasce, é ruim porque você não vai conseguir manifestar construtivamente aquilo que você sonhou, do que quando você passa pelo Dasha desse planeta com 35 anos, que você já tem aquela experiência com relacionamento, com pessoas, mercado de trabalho, então você já sabe o que sacrificar em prol do sucesso, dos objetivos maiores. Você sabe estabelecer prioridades, então você precisa viver. Então, essas casas, elas só dão o resultado depois que você aprende a errar um pouco. Então, quando eu vejo consulentes com muitos planetas pessoais na casa 3, 6, 10 e 11, eu digo para eles o seguinte: você precisa errar um pouco, você precisa fazer cursos universitários para saber se é aquilo que você quer, você precisa entrar em carreiras para saber se é isso que você quer, você precisa aprender a fazer dinheiro, aprender a conservar dinheiro, e depois que você passa por esse arsenal de experiências, você vai se tornar mais criterioso. Então, eu gosto muito de pessoas com muitos planetas em casas do Upachaya, porque elas costumam ser excelentes para trabalhar em equipe. Elas costumam ser muito criteriosas em várias instâncias da vida dela, principalmente as áreas que aquele planeta que estiver dentro de Upachaya regem. Então ela costuma ser bastante criteriosa e crítica, saber separar o joio do trigo, mais discriminativas. Então, pessoas com planetas aqui podem, numa primeira parte da vida, serem ansiosas, principalmente quando se trata da casa 3 e da 6, que tem aquela referência com Marte, por ele ser o Karka, ou o planeta que produz os temas dessas casas. Elas podem, numa primeira parte da vida, serem impacientes e afobadas, mas à medida que elas vão reparando que para você ganhar e manifestar os sonhos, que você precisa arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Então,
Pessoas com fatores astrológicos aqui podem ser incríveis para os trabalhos que eu chamo de trabalho de japonês. Já ouviu falar em trabalho de japonês? Trabalho de japonês é aquele trabalho que você tem que acordar todo dia no mesmo horário, fazer todo dia a mesma coisa. Metódico. Como, por exemplo, o trabalho do jardineiro, em que você tem que podar, regar as plantas, ou quem trabalha com tecnologia, ou um mecânico, que tem sempre que seguir o mesmo procedimento, sem pular etapas, passo a passo. Eu gosto muito da fábula da lebre e da tartaruga, quando fala das casas Upachaya, porque a história fala sobre uma lebre e uma tartaruga que decidem apostar corrida, né, para ver quem chega primeiro. E acredite se quiser, no final da história, a tartaruga chega primeiro. E por que a tartaruga chega primeiro? Porque a lebre era tão consagrada por ser rápida e conseguir as coisas rápido, que durante a corrida ela ficava o tempo inteiro parando, dormindo, namorando, e a tartaruga ia lentamente e acabou, pela surpresa da lebre, chegando primeiro. E eu vou falar uma coisa para vocês. As casas Upachaya são muito da energia de Saturno, que é muito a história dessa fábula, né? Então, planetas maléficos como o Sol, que é na astrologia védica um maléfico porque ele tem o poder de conceder a vida e de retirar a vida pelo excesso de calor. Marte, Saturno, Rahu e Ketu, esses são os 5 maléficos. Eles fazem muito bem nessa casa, nessas 4 casas. E por que eles fazem muito bem? Porque o Sol é sobre conquistar a autoridade, é sobre conquistar a autonomia, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Saturno é tudo sobre prosperidade no mercado de trabalho, porque é um planeta materialista que quer ver os ganhos, ele quer ver o resultado da obra. Isso é dinheiro, posses. E é um planeta lento, dos pessoais ele é o mais lento de todos. Marte é disputa, combate, derrotar inimigos, saber onde está o problema e resolver o problema. Então é um planeta que rege a natureza masculina, porque ele é uma entidade agressiva. E você precisa de qualidades masculinas, mesmo você sendo uma mulher, tá certo? Você precisa de qualidades marcianas para competir no mercado de trabalho, porque é uma selva de pedras, onde as pessoas estão constantemente puxando o tapete uma das outras. Então, Marte dá a destreza para lidar com competição. Mas ele é um planeta que requer vivência para você saber como mostrar a sua agressividade, porque se a energia estiver desafinada, você vai ser um buller, né? Ou bullying, uma pessoa que é muito provocadora, uma pessoa que fica arrumando brigas à toa. Então você, com a sabedoria de Marte, vai saber quais brigas comprar e quais brigas não comprar. Rahu é o nó do norte na astrologia ocidental, então ele representa a ânsia pela forma, é o véu de Maia, ele é obcecado por ganhos materiais, por tatear o que é palpável. E Ketu representa hiperdesenvolvimento e controle, porque é um planeta que fala sobre história kármica, passado kármico, então você tende a hipercontrolar aquela casa. Então, essas 4 entidades costumam fazer muito bem em todas as 4 casas Upachaya, sobretudo na casa 6 e na 3. Essas 2 casas
porque elas falam sobre gente recalcada, sobre pessoas invejosas, magia negra, pessoas ciumentas, pessoas que fingem ser seus amigos só para estar perto de você e copiar os seus projetos. Então, o lobo em pele de carneiro. Então, planetas maléficos na casa 3 e na 6, ele dá boa capacidade para lidar com competição. Agora, a casa 10, existe margem de exceções aqui, porque Júpiter é um dos produtores dessa casa, assim como Mercúrio. Então, Mercúrio e Júpiter têm tudo a ver com a casa 10, porque Mercúrio é capacidade de contar dinheiro e Júpiter é capacidade de multiplicar dinheiro. Então, a casa 10 é o mercado de trabalho. Então, eles dão qualidades para a vida daquele nativo, mas não existe nem comparação com você ter um maléfico na casa 10, como o Sol, Marte, Rahu ou Saturno, porque eles dão a paciência, principalmente Saturno. E a casa 10 é a casa associada a Capricórnio, que é tudo sobre perseverança e fazer as coisas passo a passo. E a casa 11 representa ganhos. Então, os textos antigos dizem que todos os planetas fazem bem nessa casa, benéficos ou maléficos, não interessa. E da minha experiência pessoal como astrólogo profissional, sim, independente de serem benéficos ou maléficos na casa 11, a pessoa prospera caso o planeta que estiver na casa 11 esteja apoiado pela constelação. Não é a mesma coisa ter um Saturno em Libra na casa 11 e ter um Saturno em Áries na casa 11. Vão dar resultados diferentes. Muito me impressiona os nativos com muitos planetas em casas Upachaya, que eles têm uma capacidade de juntar dinheiro que é inacreditável. Então, eles ficam os primeiros 30 anos sonhando em ter casa própria, sonhando em ter carro próprio. Eles podem passar 15 anos da vida deles fazendo poupança, economizando. Aí com 50 anos, até mesmo antes, tá? Eu já vi antes. Eles compram uma casa própria, compram um carro próprio. E todo mundo falou que eles não iam conseguir, que eles eram uns losers, que eles não tinham contatos, que eles não tinham influência. Vai lá, quem riu por último, riu melhor. Pessoas com excessos de planetas em casas Upachaya odeiam pessoas esbanjadoras. Então, se você... Aí a gente entra em sinastria. Se você é uma pessoa que adora gastar dinheiro, que adora esbanjar, comprar bombom, roupa, vai no shopping, compra joias, o dinheiro entrou, em uma semana gastou tudo, fique longe de pessoas com muitos planetas em casas Upachaya, porque elas se irritam com pessoas que não têm disciplina em lidar com dinheiro. Pessoas com planetas em casas Upachaya podem ficar muito irritadas com alguém que conseguiu ser promovido sem merecer aquela promoção. Então, você é um funcionário que está numa empresa e faz o trabalho impecável, o trabalho de japonês de maneira impecável, e vem uma outra pessoa que não tem experiência, que não tem às vezes a eficiência que você tem, e ela é promovida primeiro que você na empresa. Não tem coisa que irrita mais indivíduos com essas de planetas em casas Upachaya, porque eles acreditam que o sucesso é algo que você precisa merecer, que dinheiro é algo que você precisa merecer. Então, essas pessoas, elas não gostam de filhinho de papai, de playboy, de pessoas mimadas, porque tudo que elas construíram foi por mérito pessoal. Eu percebo também que pessoas com muitos planetas em casas Upachaya, elas são muito boas para lidarem com grupos e com situações de hierarquia e submissão.
como a relação de vassalagem e suzerania, de patrão e empregado, em que você precisa intermediar classes sociais diferentes. Elas são boas em lidar com esse tipo de situação e às vezes até mesmo em fazer aconselhamento financeiro. Então, frequentemente você vai ver essas pessoas enveredando para carreiras que lidam com coisas palpáveis, como administrar dinheiro e aconselhar as outras pessoas, né? Você pode, muitas vezes, se você estiver se relacionando com alguém, com planetas aqui, caso você seja uma pessoa que não seja bom em administrar dinheiro, você dá o dinheiro para ela administrar, que ela vai conseguir segurar muito bem. Elas são boas em manter rotina e limpeza. Elas são boas com burocracia, com pagar as contas em dias, com fazer declaração de imposto de renda, IPTU, IPVA. E elas parece que se irritam muito com pessoas que não são assim, pessoas que deixam as contas vencer, que não pagam multa, que não respeita regras de trânsito. Isso é outra coisa que irrita muito elas. Então, se elas estiverem dirigindo com alguém e elas de copiloto e outra pessoa dirige que nem barbeiro, elas se irritam muito e falam assim: para o carro, vamos trocar de volante. Você senta no copiloto e eu como agora o motorista. A não ser que você não saiba dirigir, mas normalmente elas são muito versáteis, que é uma outra questão sobre elas. Elas podem ser muito versáteis, de saber fazer várias coisas diferentes, como dirigir carro, dirigir moto, saber escrever em vários idiomas, utilizar várias plataformas de pagamento diferentes, e versatilidade é uma coisa que interessa essas pessoas, tudo em nome de melhor se preparar no mercado de trabalho. Então elas podem se irritar muito com pessoas que não são versáteis, pessoas que são... sabe aqueles jecas, aquelas pessoas de interior, sem querer ofender as pessoas de interior, mas é só uma maneira estereotipada, que não sabem muito bem lidar com coisas técnicas. Pessoas com excesso de planetas em casas do Pachaya, elas podem ficar muito irritadas, né, com esse tipo de situação. Eu percebo que pessoas muito bem-sucedidas no mercado de trabalho normalmente têm um Saturno forte, porque elas têm aquela disciplina, organização. Saturno faz muito bem nessas casas, inclusive. Elas têm o senso de sacrifício. Então, se você pensar na história de grandes compositores, de grandes músicos, de grandes cineastas, de grandes astrólogos, eles não tiveram uma vida comum. E não porque eles eram melhores do que os outros, ou que eles eram especiais, ou que eles eram pessoas abençoadas por Deus. Muito pelo contrário, eles eram pessoas comuns como qualquer outra pessoa, mas eles tinham senso de sacrifício. Então, às vezes você precisa sacrificar amigos, às vezes você precisa sacrificar romances, às vezes você precisa sacrificar prazeres para que o sucesso possa acontecer na sua vida. Então, se você deseja trabalhar com alguém que tenha critério, versatilidade e eficiência, contrate alguém com uma grande concentração de planetas na casa 3, 6, 10 e 11, porque elas vão fazer das tripas coração para fazer com que o trabalho saia com precisão. Não que saia o melhor, mas elas vão se dar o melhor no que aquele trabalho precisa. E por mais que não seja uma coisa legal ouvir que você vai, às vezes, ter sucesso na segunda parte da vida depois dos 30 anos, mas
Para um carro ganhar velocidade, ele precisa começar com a primeira marcha, depois passar pela segunda, e depois passar pela terceira, passar pela quarta, passar pela quinta, para ele realmente conseguir engatar. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, tenha um pouco de paciência, porque para vocês com excesso de planetas em casas, o Pachaya, a pressa é inimiga da perfeição. Tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre as casas do Pachaya. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada. E, como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado!